Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar as orientações pedagógicas para a criança de 0 a 2. Essas orientações foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Para começo de conversa, não há modelo único de organização ou intenção de padronização dos ambientes, uma vez que esses carregam a identidade do sujeito. Então é muito importante lembrar que cada escola é uma, cada turma é uma, cada sujeito é um. E isso vai, com certeza, interferir na organização desse ambiente. Então não há uma padronização, tá? Não tem que ser todas as escolas iguais, é sempre de acordo com a realidade, respeitando a identidade dos educandos. As indicações e orientações elaboradas pela Secretaria, elas devem servir como instrumento para que a equipe escolar, considerando a sua realidade, tá? Então, cada escola tem uma realidade, discuta as ideias e se inspire a potencializar o planejamento de ambientes de aprendizagem, tornando-os cada vez mais atraente, acolhedor, instigante e promotor do protagonismo infantil. Então, sempre lembrar, a criança é o centro, a criança é a protagonista e as aprendizagens ocorrem através das interações. Então, super importante. Não há um modelo único, é preciso considerar a realidade de cada escola, lembrar que a criança é o promotor, o ambiente deve promover o protagonismo infantil e que a aprendizagem deve ocorrer por interações. Então, o próprio espaço, dependendo da forma como ele é organizado, ele é educativo, ele favorece as interações ou não. Então, por exemplo, uma professora que está trabalhando em roda com os alunos tem muito mais interação do que uma professora que está trabalhando com uma carteira atrás da outra. Então, o espaço ele é muito importante para também ajudar a promover as interações. A especificidade do trabalho de 0 a 2. A educação e o cuidado de crianças até 3 anos não eram vistos como tarefa educacional, era como um apoio assistencial. Então, nós já falamos disso com outros materiais, né? Que durante muitos anos a creche era vista apenas do ponto de vista assistencialista. A creche era para criança pobre, para as famílias mais pobres. No Brasil, as primeiras creches surgiram para atender uma demanda do capitalismo, que é quando os homens foram para a guerra, na época de Getúlio, e as mulheres ocuparam os postos de trabalho dos homens nas fábricas. Assim, elas não tinham com quem deixar os filhos, então, num primeiro momento, as creches surgiram para atender a necessidade das mães. Então, era mesmo uma proposta bem assistencialista. De início, então, essas instituições que eram locais para as mães deixarem as crianças para poderem trabalhar, elas tinham sim um cunho assistencialista. Então, quando é que a creche deixou de ser considerada assistencialista? A partir da Constituição de 88. E aí depois nós tivemos o ECA em 1990, a LDB, né, para confirmar mesmo que a creche é educacional, não é concepção assistencialista mais. Mas além da concepção assistencialista, nós tivemos também o predomínio de uma concepção higienista. Nessa concepção higienista, também não tinha preocupação, não precisava ser professor, precisava de alguém para dar banho, para dar alimento, para cuidar. Então, a concepção higienista é aquela que se preocupa apenas com o cuidar, ela não tem o foco com educar. Por isso, os documentos relacionados à educação infantil repetem muitas vezes, e a questão recorrente nas provas, a importância do cuidar e educar. Então, quando a gente tinha só o cuidar, ele era assistencialista e ou higienista também. Então, quando passa para a educação, é o cuidar e
educar, ok? Nessa faixa etária, então, o cuidar e educar tem um peso muito grande. A dinâmica da sala de aula e a diversidade de acontecimentos, muitas vezes simultâneos, exigem alta qualificação. Então, isso muda tudo. Quando as creches se tornam educação, se tornam escola, deixam de ser consideradas assistencialistas, aí passa a se pensar numa formação profissional qualificada. Não pode mais ser uma pessoa só para cuidar, só para dar banho, só para alimentar. Então, essa mudança é muito importante porque ela exige, então, profissionais da educação qualificados, e aí que entram os professores, né? Então, um profissional que tem que ter um olhar apurado para o cotidiano, considerando que todas as ações são educativas. Então, o dar banho é educativo, o dar comida é educativo, a hora do sono é educativa, a hora do parque. Então, sempre um profissional, por isso a importância do observar, né, nesse profissional, é o cuidar e educar, a observação sistemática, olhar para esse cotidiano com um olhar educativo, olhar para esse ambiente de tal forma que ele favoreça interações, o protagonismo da criança e que ele seja educativo. Além desse olhar apurado, o cotidiano de um profissional que atua com essa faixa etária exige a capacidade de partilhar e desenvolver um trabalho de maneira que colabore com o grupo. Então, eu negritei aqui nos meus slides essas informações porque elas são fundamentais para vocês entenderem toda a concepção. Então, nós precisamos, para trabalhar na educação infantil, o cuidar e educar numa concepção educacional, profissionais qualificados, com um olhar apurado para o cotidiano, mas também que seja um profissional que saiba trabalhar em equipe. Então, na educação infantil, todos são considerados educadores, tá? O guarda é educador, porque é diferente se guarda na creche, se guarda no banco. Tá? A cozinheira é educadora. Então, na educação infantil tem essa particularidade. Todos são considerados educadores, então exige-se muito o trabalho coletivo, ok? E o trabalho em grupo, considerando aí todos como educadores. A importância da interação, né? O desenvolvimento humano é um processo de construção social e ele se dá por meio das múltiplas interações. Por que a gente fala múltiplas interações? Porque é interação criança-adulto, criança-criança, criança-ambiente. Então, são várias as interações possíveis. Quanto mais ricas e diversificadas forem as oportunidades de interações, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança precisa interagir com o meio ambiente, com os objetos desse meio ambiente, se tem almofadas, se tem brinquedos, se é uma grama, se é um parque, se tem água. Ela precisa interagir com outras crianças, precisa interagir com os adultos também. Então, são múltiplas interações. Quanto mais interações, mais essas crianças se aprendem, ok? Elas vão aprender. Segundo o Carvalho, há uma falsa crença de que crianças pequenas não se interessam por crianças pequenas porque elas são egocêntricas. Não, elas são egocêntricas, mas na escola elas vão viver justamente o processo de interação, que é o processo que vai levar à superação desse egocentrismo. Então, se ela ficar só na casa dela, ela vai continuar sendo uma pessoa egocêntrica. Por isso que é indicado a partir dos 4 anos que a criança vai para a creche. Até os 3 anos, se a família quiser optar, é uma opção da família, ela pode ficar com a criança. Agora, a partir dos 4 anos é obrigatório, porque aí sim a criança está começando a sair do egocentrismo e ela precisa interagir com outras crianças e desenvolver outras características do seu desenvolvimento cognitivo. Então, nesse sentido, mesmo a criança de 3 anos, ela é considerada um ser social. O que diferencia o ser humano, né? Ele é um ser social. Ele se interessa por outros, inclusive pelas crianças, e é capaz de ensinar mesmo sem palavras. Então,
Às vezes aparecem perguntas nas provas assim, qual a primeira forma de aprendizagem da criança pequena? Ela começa a aprender por imitação, ok? E de acordo com a Carvalho, né, é por meio das interações nas diversas relações com os outros que a criança se constitui e constrói o seu conhecimento sobre o mundo físico e o mundo social. Essas interações, elas ocorrem em ambientes organizados pelo grupo social. Embora a mediação social seja feita pelo adulto, à medida que a criança vai adquirindo possibilidades de ação, a mediação também pode ser feita por outras crianças, como por exemplo nas brincadeiras. As crianças podem aprender muito entre elas, por isso é importante o educador favorecer essas situações, criar situações, organizar ambientes que favoreçam as interações entre as crianças. Okay? Então as crianças podem aprender muito entre elas e a interação ela tem esse poder de alavancar o desenvolvimento infantil. No mesmo ambiente, as crianças podem estar em atividades diferentes, cada uma com suas questões, explorando, investigando, buscando diversidades de soluções. Uma criança pode, por exemplo, brincar num percurso com desafios motores. Uma dupla pode estar interagindo com brinquedos não estruturados e outra podem estar envolvidas em um jogo de empurrar caixa. Então, nós precisamos ter um ambiente organizado para várias atividades, para não haver aquela padronização. Todo mundo, todas as crianças têm que estar pintando ao mesmo tempo, ou todas as crianças têm que estar dormindo ao mesmo tempo. Então, é fundamental respeitar o ritmo, as necessidades e desejo dessa criança. Então, se ela quer ir para o canto da pintura, ela vai pintar e ao mesmo tempo outra pode querer brincar com blocos lógicos ou outra com boneca. Então é importante superar essa padronização, que seria assim, todos fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Nós precisamos superar isso para favorecer o desenvolvimento das crianças, já que elas possuem ritmos diferentes, desejos e necessidades diferentes. Então, nesse contexto, enquanto uma está brincando com o colega, a outra está fazendo uma interação com o brinquedo, ou a outra até com o meio ambiente, todas estão interagindo. E muito importante, elas interagem entre elas e interagem com o adulto. Então, com crianças e adultos, ok? Em vezes em níveis diferentes, mas sempre um contribuindo para o desenvolvimento do outro. Vale lembrar que a organização do espaço, os materiais nele dispostos e cada proposta do professor vai promover um tipo de interação. Então, brinquedos estruturados podem gerar jogo simbólico, jogo de papéis, jogo de imitação. O que a gente chama de brinquedos estruturados? Aqueles brinquedos que são brinquedos mesmo, por exemplo, uma boneca é um brinquedo estruturado, um jogo de blocos lógicos é um brinquedo estruturado, uma fantasia de fada é um brinquedo estruturado. Agora tem brinquedos não estruturados, que são aqueles brinquedos que ela inventa. Então, por exemplo, se ela pega um controle remoto e fala que é telefone, então isso é um brinquedo não estruturado, né? Brinquedos não estruturados podem gerar jogo de comunicação, de exploração, ela pode empilhar, manipular, jogo de construção, jogo de imitação. Né? Então, existem brinquedos estruturados, que o brinquedo já está ali para brincar mesmo, e brinquedos que são criados nas mais diferentes situações e interações. Mas, afinal, quais são as condições que favorecem a interação das crianças? Primeiro, acreditar que a criança pequena é capaz. Quando o adulto pensa que a criança, coitadinha, ela não vai dar conta disso, então ele não acredita na capacidade dela. Então é preciso acreditar que mesmo pequena, todas as crianças são capazes. Respeitar as especificidades da faixa etária, lembrar, jamais padronizar, e cada faixa etária tem as suas características principais. Respeitar o desenvolvimento da autonomia dos bebês.
Então, em todo documento, em todas as publicações, é muito importante ter autonomia como princípio educativo. Lembrando que autonomia não é o mesmo que independência, tá? Ele não está independente do adulto, mas ele tem que ser educado para a autonomia. Selecionar materiais atrativos de acordo com diferentes critérios. É preciso organizar arranjos na sala que possibilitem diversas situações de interação. Por isso que os documentos sugerem os cantos, né? Que os cantos favorecem as mais diferentes formas de interação. Considerar a mediação direta e indireta do adulto, tanto na apresentação do material e a interação entre as crianças. Também é importante considerar diversas possibilidades de exploração do ambiente, diversificação de atividades, né? Que ela cansa às vezes de uma brincadeira ou de uma atividade e ela tem que ter outra para ela passar para outra brincadeira. Então, sempre ter propostas diversificadas, a famosa carta na manga, né? Planejamento prévio do ambiente. Então, o ambiente é muito importante que ele seja planejado antes e também que ele não fique do mesmo jeito o ano todo. Então, o ideal é que a cada 2 ou 3 meses aquele ambiente seja modificado. Então, é possível fazer casinhas com caixa de papelão, decorar o teto com garrafas PET, enfim, mudar a decoração, né? Para que esse ambiente seja também educativo, não fique aquele ambiente, aquela mesmice o ano todo. Dar atenção aos agrupamentos, aos pequenos grupos, para qualificar as situações de interação. Muito importante no adulto, o adulto que trabalha na creche, no 0 a 2, ele precisa muito do olhar. Então, nós já falamos isso, olhar apurado, olhar para o cotidiano, a valorização do olhar como forma de comunicação. A criança sente quando você olha para ela com afeto, com aceitação ou o contrário também, infelizmente. Propor diversas experiências, propor diferentes formas de ver o mundo, sempre tendo o educador como referência. Então, na educação infantil, lembrar, o professor é modelo, o professor é referência, ok? Apresentar novos elementos e também elementos que lhes são familiares. É comum, principalmente no início, a gente pedir para as famílias trazerem objetos que lembrem a casa da criança, né? Então é muito importante para ela que ela sentir que está num ambiente novo, mas que esse ambiente tem uma ponte com a casa dela. Às vezes é uma panela que vai fazer essa ponte, é a camisola da mãe, é uma almofada, né? Então são objetos da casa dela que não é que são decorativos, eles têm essa função de ser ponte entre a escola e a casa para que essa criança se sinta acolhida. O papel do professor, né? Então é importante, o professor vai fazer a organização prévia do ambiente, ele vai planejar um ambiente diversificado, ele vai estar atento à flexibilidade da utilização desse ambiente. E o que fazer para o ambiente ser propício às interações e às aprendizagens? Devemos considerar em um primeiro momento quem são as crianças que ocupam esses espaços. Em segundo lugar, qual é a proposta político-pedagógica da instituição, quais são os conceitos de infância. Então, isso normalmente a gente trabalha no início do ano, na elaboração da proposta pedagógica, é que vai aparecer, né? Como que os educadores veem a escola, como eles veem o conhecimento, como eles veem as crianças. Então, isso que a gente chama de concepções. Quais são as concepções de conhecimento? Quais são as concepções de criança? Tem gente que vê criança como uma folha de papel em branco. Tem gente que vê criança como uma plantinha. Tem gente que vê criança como um adulto em miniatura. Então, embora não seja a forma correta, ainda existem nos espaços educativos, nas escolas, essas diferentes concepções de criança. E qual é a concepção de criança correta que deve estar presente numa escola, num espaço educativo? É a criança como sujeito da aprendizagem. Ela é um sujeito histórico, quer dizer, ela tem uma realidade própria, ela não é um adulto em miniatura.
ela não é uma folha de papel em branco, ela traz para a escola, independente da idade, experiências prévias, conhecimentos prévios, ela traz uma história familiar, ela tem gostos diferentes, né? Então ela tem uma identidade diferente. Preciso primeiramente o educador conhecer essa criança para a qual ele vai organizar o ambiente. Então considerar quem são essas crianças, qual é a proposta político-pedagógica, quais são os conceitos de infância que permeia essa escola, e como a maneira que as crianças desenvolvem e aprendem o papel do brincar, o papel do cuidar. Precisamos também observar o ambiente com um olhar investigativo, procurando encontrar os objetivos da proposta no espaço educacional. Então, vou dar um exemplo. Se a gente vê um ambiente muito limpo, né, que ele não pode sujar, que tipo de proposta educacional tem nesse ambiente? Ou se a gente vê um ambiente também todo desorganizado, todo bagunçado, também que proposta que tem nesse ambiente, né? Então tem que haver um equilíbrio. Tem creches que a gente entra que você escuta o bebê chorando o tempo todo, o dia todo. Tem creche que a qualquer hora que você entra o silêncio é total. Então tanto o barulho de crianças chorando ou de crianças brincando ou silêncio total expressam concepções educacionais muito diferentes. Isso tudo tem que ser investigado na organização do ambiente durante o trabalho educativo. O professor, ele tem que atuar antes, porque é o professor que tem a intenção, é o professor que planeja. Por isso que a gente precisa ter um professor. Quem é o professor? É o profissional qualificado. Porque quando a gente trabalhava com monitor, com cuidador, com a tia, né, do bairro, de preferência que morava perto para não gastar com transporte, porque os salários eram muito baixos, então essa pessoa ela não tinha por formação a responsabilidade de planejar situações educativas. Já o professor não, o professor não pode contar uma historinha de vez em quando, ele não pode cantar uma música de vez em quando, ele não pode trabalhar com o improviso, né? O professor tem a intenção educativa e é ele quem planeja. Por isso que nós queremos esse profissional na escola de educação infantil também. Então ele vai atuar antes, durante o planejamento e depois, porque além de planejar, de executar, é esse profissional que também vai avaliar qual é a qualidade das intervenções feitas, qual tipo de mudança que elas provocaram ou não, né? Então ele vai observar, ele vai definir intervenções, ele vai fazer materiais, né? Ele vai estruturar a sala, organizar a sala, servindo como modelo. Quando necessário, no canto de leitura, é ele que lê para as crianças, no canto do faz de conta, ele entra na brincadeira das crianças, tanto sugerindo brincadeiras como brincando junto. É necessário que o educador observe e conheça as reais necessidades e especificidades dessa faixa etária para que ele possa organizar o espaço de forma a oferecer possibilidades, e aí, gente, sempre digo, né, possibilidades e desafios possíveis. Então, é nítido que a proposta da Prefeitura de São José do Rio Preto é construtivista, né? Já falou em Piaget, já citou outros autores, já falou da interação e agora fala desafios possíveis que oferecem ao mesmo tempo segurança e conforto. É fundamental, então, que esse ambiente promova a autonomia, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento. Ofereça oportunidades de crescimento, contato pessoal, de privacidade e construção da identidade. Às vezes algumas pessoas não entendem essa questão da privacidade, porque se uma criança passa 7 horas numa escola integral, por exemplo, a maioria das creches é horário integral, então ela passa no mínimo 7, 8 horas, não é possível que esse ser humano tenha que estar 7, 8 horas só no meio de muita gente. Então vai ter momentos que ela precisa ter uma privacidade, ela precisa estar sozinha. Às vezes é o choro, é o ficar quieta, é a sonolência, né? Então a privacidade
ela vem junto autonomia, desenvolvimento, a privacidade, o respeito a essa privacidade. Essa criança não fica 7, 8 horas com atividades dirigidas o tempo todo, né? O importante é que ela seja observada o tempo todo, mas ela não tem que necessariamente estar sendo dirigida e fazendo atividades 7, 8 horas por dia. Lembrar que quanto mais pequena a criança, mais necessidade de repouso, de descanso ela tem. Ok? Porque nos momentos de silêncio também a inteligência se desenvolve, tá? Então isso é muito importante considerar que os bebês principalmente precisam desses momentos de silêncio, desses tempos de silêncio, ok? Sempre com observação do adulto. Não podemos nos esquecer também de organizar espaços para que a criança se movimente, pois sabemos que nessa faixa etária a criança pensa se movimentando. O movimento é o pensamento em ação. Então, os espaços devem ser amplos e livres. Não pode ser um espaço cheio de fios jogados, de brinquedos jogados, né? Almofadas. Então, tem que ser um espaço que promova, que facilite o movimento, porque ela também se desenvolve movimentando-se. O planejamento de ambientes de 0 a 2. Então aqui a publicação traz uma frase importantíssima, quando ela diz: a ideia de ambiente é muito mais ampla do que espaço físico, né? Então agora mesmo eu falei para vocês que a gente precisa de um clima para a aula, né? Então não é só o espaço, ainda que seja um espaço virtual, poderia ser presencial ou virtual, mas precisa do clima. Então isso é o que diferencia o espaço do ambiente. O ambiente tem emoção, né? O espaço não. O espaço pode ser uma sala, pode ser um quarto, pode ser um banheiro, um parque, mas o que vai tornar esse espaço o ambiente é justamente o clima, as emoções, né? A parte afetiva, aquilo que está envolvido nos aspectos educacionais que infelizmente muitas pessoas não entendem, né? O mesmo espaço físico, ele pode se transformar em ambientes totalmente diferentes. Então, o espaço físico na educação infantil, ele tem que ser flexível, ele tem que ser versátil, porque é o espaço do jogo, a outra hora ele pode ser o espaço, o canto da casinha, outra hora pode ser o canto do supermercado, ele vai mudando, né? Cada espaço vai sendo recheado de valores que revelam a história e os valores de quem o habita. Precisamos aprender a olhar a partir da perspectiva da criança, né? Então, sair daquele adultocentrismo, não é o adulto que é o centro. Quem é o centro? O protagonista é a criança. E quem é a criança? A criança é um sujeito ativo que pensa por si própria. Então, eu preciso aprender quando eu for organizar um ambiente para a criança, eu tenho que aprender a pensar do ponto de vista dela. Por isso que nós já falamos aqui em outras publicações com relação à vestimenta do adulto, com relação ao sentar-se no chão com as crianças, a falar num tom mais próximo, mais baixo, que elas ouçam, né? Porque nós vamos ter que olhar a partir do ponto de vista dela, a partir do lúdico, a partir do movimento, do ponto de vista de uma pessoa que é sensório-motora, que é a sua forma de pensar e agir sobre o espaço. Então, quando a gente tem essa noção de espaço e de ambiente, que não são necessariamente a mesma coisa, a gente consegue falar que a organização do espaço ultrapassa a questão física. Então, não é só o espaço, não é só uma sala de aula, não é só um parque, né? Não é só um refeitório. Ele tem que contemplar a história do sujeito, a memória, o afeto. Sempre, já viram aqueles programas de decoração que mostra a casa, né? Tem muito assim, esses videozinhos que mostra a casa. O que faz a casa, aí você pensa, eu vou ver uma casa grande, espaçosa, não. E eles mostram às vezes um quadro, uma estante de livro, um objeto, porque é isso que faz daquela casa um ambiente, um lar, né? São as memórias da pessoa que está ali, né? Então, o afeto, a memória, a história da pessoa, é isso que faz o ambiente. E esse conceito a gente precisa ter em mente quando nós vamos organizar as nossas escolas. Porque de nada adianta eu ter uma sala de aula decorada na última moda
e o bebê ou a criança se sentir um estranho ali, sentir que ali não é o ambiente dele, que aquela escola não é para ele, que aquela classe não é dele. Então, tem que ser um ambiente que traga memórias, que traga a história dessa criança, um ambiente que lembre o afeto, né? O espaço da escola precisa guardar marcas da criança. Então, é errado. Muitas pessoas, às vezes, as crianças desenham, pintam, já corre, pega o desenho, a pintura da criança e tranca no armário. Para quê? Para mostrar lá em novembro, no dia da exposição para pais. Não, as pinturas das crianças são para ficar na altura dos olhos delas. Os desenhos das crianças é para ficar na altura dos olhos delas. As produções das crianças pertencem a elas. Então, quando o adulto, o educador, pega uma pintura da criança, um desenho da criança, guarda, esconde no armário para ela não estragar, porque ele quer mostrar na exposição, ele está tirando dela uma produção dela, está tirando uma parte da história, da emoção que ela colocou ali. Então, isso não é uma coisa que se faça, entendeu? Tem que deixar. Sempre que a gente vai numa creche, às vezes você vê, tem produção dessas crianças. Eu lembro quando eu ia nas primeiras exposições, há uns 20 anos atrás, eu estranhava muito, porque nas exposições, nas mostras pedagógicas, né, pareciam ambientes requintamente decorados, os chãos pintados, né? E você percebia que aquilo não tinha sido feito pela criança, que foi o adulto, o professor que fez. Então, gente, quando o adulto ele vai terminar o desenho da criança, a pintura da criança, o que ele está falando para essa criança? Que o desenho dela não serve, que o desenho dela é feio, que a pintura dela não está completa. Então, a pintura, o desenho é da criança, tem que aparecer, certo? Tem que aparecer na instituição, tem que ficar ao alcance dela. É a história dela, é a memória dela, é o afeto, as emoções que ela colocou ali naquele desenho, naquela pintura. Então, isso é muito importante. Infelizmente, eu vejo que ainda existem, né, essa cultura do mostrar, guardar. Que sentido tem guardar um desenho para mostrar para o pai e para a mãe no final do ano, né? Então, o trabalho com emoções, com as produções artísticas da criança, é no cotidiano, no dia a dia, tá? Ao realizar o planejamento, o espaço da escola precisa guardar marcas da criança e ajudar a construir uma memória afetiva. Isso é fundamental. Ao realizar o planejamento, precisamos refletir sobre as diferentes dimensões do ambiente, né? O ambiente tem uma dimensão interacional. Então, quando eu organizo um ambiente, eu devo pensar, esse ambiente, ele está favorecendo as interações? Se é um ambiente que fica uma criança atrás da outra, não, né? Ele vai favorecer a interação? A concepção física, né? Como esse espaço está organizado? A criança tem acesso aos materiais? Ou é aquela sala de aula que os brinquedos ficam guardados dentro do armário, os livros ficam guardados, porque senão a criança vai estragar? Então, os materiais, eles têm que estar disponíveis na altura das crianças e possibilitar experiências mais diversificadas possíveis. Também é preciso pensar na organização temporal. Às vezes a pessoa pensa numa atividade riquíssima, mas deixa pouco tempo para aquela atividade. Ou o contrário, fica muito tempo numa atividade só. Então, sempre pensar se a organização do tempo vai possibilitar de fato a exploração daquele espaço e se vai contemplar os diferentes ritmos infantis e o tempo de espera, entre outras atividades. Pensar também na dimensão funcional, se esse ambiente possibilita segurança e autonomia das crianças. Considera as formas de utilização de diferentes espaços. Por exemplo, uma sala de aula que eu tenho a água numa altura que as crianças não conseguem pegar, ela não favorece o desenvolvimento da autonomia da criança. Porque as educadoras, as professoras, às vezes falam, mas se eu colocar a água na altura dela, no baixo, ela vai derrubar água na sala inteira. Sim, ela vai mesmo, né? Mas isso faz parte do processo que ela desenvolva autonomia para poder pegar a água sozinha. Então, aquelas salas que o educador deixa a água no alto e que a criança sempre tem que pedir para ela para pegar água, é um ambiente que não favorece a autonomia.
Entenderam? Então, são pequenas questões muito importantes no cotidiano que a gente tem que sempre pensar: vai favorecer a autonomia da criança? Vai favorecer o desenvolvimento? Vai favorecer a interação? Sempre pensando nisso com relação às atividades e organização dos espaços. Critérios de organização do ambiente educativo. Então, em primeiro lugar, identidade pessoal, né? Cada criança é diferente uma da outra. Sempre muito importante não trabalhar com padronizações, né? As crianças precisam ter certeza que, embora elas estejam junto com outras, ela é diferente das outras. Então, cada criança é um ser único. Não tratar como todos são iguais. Desenvolvimento da competência. O ambiente precisa favorecer que as crianças façam as coisas por elas próprias, né? Eu dei o exemplo da água. Então, o ambiente precisa favorecer que as crianças façam as coisas por si só, sem a vigilância constante do adulto, que elas possam, por exemplo, pegar um brinquedo na estante, se encostar no carrinho, comer uma fruta com as próprias mãos. São ações que ela vai sentir confiança em si mesma, né? E é fundamental que as crianças sintam-se competentes, sintam-se confiantes. Oportunidades para desenvolvimentos corporais. As crianças de 0 a 2 anos precisam de ambientes ricos, que favoreçam o uso dos 5 sentidos em diferentes planos, como no teto, no chão e paredes. O ambiente precisa favorecer o movimento, porque nessa faixa etária o movimento é o próprio pensamento em ação. Então, ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir-se confiante em si mesmo. O ambiente precisa sugerir desafios motores possíveis, né? Que são movimentos que são possíveis dela fazer, de serem vencidos pelas crianças. Então, por exemplo, almofadas de diferentes tamanhos representam pequenos obstáculos, aqueles rolos que a gente faz de tecido. Então, criar obstáculos, criar desafios possíveis para ela também com relação ao espaço. Oportunidade para contato pessoal e privacidade. Então, ela se relacionar com os outros é muito bom, mas também pode ser estressante. Então, dessa forma, a organização do espaço também precisa contemplar uma certa privacidade e a segurança. O que não pode faltar no planejamento de ambientes de criança de 0 a 2 anos? Primeiro, brinquedos que ofereçam maior possibilidade de interação. Entre eles estão os não estruturados, como baldes e bacias de vários tamanhos. Então, são brinquedos não estruturados, né? Não são brinquedos, mas servem, se tornam brinquedos. Esse é o conceito de brinquedos não estruturados. Baldes, bacias de vários tamanhos transparentes e coloridos, cestas de fibra natural, tecidos transparentes de variados tamanhos, uma colher de pau, um coador, maletas, peneiras, bolas coloridas, vasilhas plásticas, entre outras. Um exemplo, tem umas forminhas no formato de frutas de plástico que a gente compra para guardar metade da fruta, né? Então tem no formato de uva, de maçã, aquilo para elas brincarem na areia, aquilo vira um super brinquedo, é um brinquedo não estruturado, porque é um objeto que ele não foi feito com essa finalidade, mas ele serve bem a essa finalidade. Precisa ter material adequado para jogos de construção e não é só necessariamente aqueles que compram, pode ser feito, né, com caixas de diferentes tamanhos. Os objetos pessoais e as imagens precisam estar identificados com o nome das crianças para a construção da identidade, isso é muito importante. Materiais que estimulem o sentido, cor, som, cheiro, como móveis. Objetos para morder, levar à boca, exploração tátil, que são tapetes, tá? Existem aqueles tapetes que tem tapete tátil, que ele tem diferentes texturas, né? Que a criança pode sentir texturas diferentes, há cortinas com texturas diferentes, enfim, tecidos que estimulem os sentidos.
Apoio para que as crianças que ainda não sentam sozinhas, organização do espaço em diferentes arranjos, delimitação do espaço com rolos, tapetes, cortinas, pneus. Nós vamos falar disso daqui um pouco, das zonas circunscritas, né? Presença de espaço confortável para descansar, brinquedos que proporcionam o jogo simbólico, como o de casinha, espaço para se movimentar e interagir e materiais acessíveis. Aqui a publicação sugere a organização de ambientes por cantos, né? O professor pode planejar a distribuição dos materiais pela sala, trabalhando com a ideia de zonas circunscritas. E aí, embora nesse documento não tenha a definição do que seja zonas circunscritas, eu imaginei que vocês iam me perguntar. Então, eu que coloquei essa definição aí, tá? Zonas circunscritas são áreas delimitadas pelo menos em 3 lados, por barreiras formadas por mobiliário, parede, desnível do solo, etc. A característica primordial dessas zonas é sua circunscrição ou fechamento, independente do tipo de material colocado para as crianças. Então, posso fazer uma zona circunscrita com almofadas, posso fazer uma zona circunscrita com pneus, posso fazer uma zona circunscrita com estantes baixas. Importante é que sempre a criança fique sob o meu olhar. Não posso fazer uma zona circunscrita com um armário de aço, porque aí eu não vou ver a criança. Então, sempre o educador tem que ter o olhar na criança, tá? A atenção à frequência que se propõe ao canto, pois a familiaridade com os materiais e com o espaço pode se relacionar com o comportamento das crianças. Por exemplo, materiais pouco desafiadores, que ela já explorou muito aquele material, não desperta interesse e pode dispersar a criança. Ao passo que materiais interessantes, com muitas propriedades físicas a explorar, são capazes de atrair a atenção e deixá-las concentradas por mais tempo. É preciso apresentar o espaço e orientá-los quanto ao uso do mesmo. Se estiverem seguros e habituados, os conflitos diminuem. Quanto à opção pela permanência no espaço, é necessário considerar a possibilidade de escolha da criança. Ela poder escolher qual atividade que ela quer, e não agora tem que pintar, agora tem que desenhar, agora tem que brincar de casinha, agora tem que brincar de mercado, não. Deixe que a criança escolha a atividade que ela quer fazer, porque ela está desenvolvendo a identidade, a autonomia, né? Ela precisa experimentar essas escolhas. O importante é que o trabalho com cantos esteja previsto na rotina, de preferência diariamente, porque existiam aquelas rotinas só de cuidado, né? Então, hora de dormir, hora de comer, hora de tomar banho, hora de ir embora. Então, e que hora que ia brincar? Então, esses horários educativos, pedagógicos, esse horário de trabalho com cantos, eles têm que estar previstos no planejamento diariamente. Se não for possível mantê-los permanentes nas salas, os cantos podem ser organizados em kits. Os bebês precisam visualizar os adultos sem impedimentos para que se sintam encorajados a explorar todos os cantos. O adulto deve evitar assumir uma postura controladora e exigir a organização cartesiana do espaço. Por exemplo, nesse cantinho só pode ficar as bonecas, os blocos de construção não podem ficar aqui. Então, evitar essa rigidez, né? Quanto à retirada ou não de mesas e berços da sala de aula, a decisão cabe aos gestores após discussão com os professores, sendo extremamente importante ter claro o propósito e as condições que viabilizam determinadas ações. Não adianta falar assim, vamos tirar o berço, tá? O que está por trás dessa retirada do berço? Por trás dessa retirada de mesa. Então, tem que ser discutida a concepção pedagógica da instituição, a concepção que ela está seguindo. Sugestões para os cantos simbólicos, por exemplo, um canto de casinha, ele pode ter um mobiliário de cozinha feito com caixas de papelão, fogão, panelinha, livro de receita, fruta de brinquedo, embalagem vazia de Danone, de leite, de caixa de ovo, bonecas e mamadeiras, caminhas, roupas de boneca, panos, panelas velhas, bules, xícaras, enfim, uma infinidade de objetos, né? Também, por exemplo, em cantos
de fantasia, um espelho fixado de acordo com o tamanho das crianças, pode ter uma arara com roupas de adulto, roupa da mãe, né, para ela brincar de camisola, bijuteria, sapatos, bonés, tecidos coloridos, óculos, que favoreçam a fantasia, né? O canto do consultório médico com caixa de remédio, bula, avental branco, máscara, touca. O canto do supermercado com embalagens de produtos vazias, frutas de plástico, sacolas de supermercado. Não sei agora como que vai ser nesse retorno presencial, porque esse documento foi escrito antes, né, se eu não me engano, em 2017. Então, nós não tínhamos aí a questão da pandemia. Bom, gente, desse documento é isso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido.